Então, com vocês, o livro As Seis Lições de Ludwig von Mises, com... É Mises mesmo, deve ser, né? Ludwig von Mises. Isso. Mises. Apresentação de Isabela Mariane Galon. Fique à vontade, a sala é sua, Isabela. Posso começar? À Então tá. vontade. Bom, o que eu mais gosto no livro do Ludwig von Mises, As Seis Lições, é que ele não foi um livro escrito pelas mãos de Ludwig von Mises. Na realidade, ele é uma transcrição de uma série de... Isso, muito legal a arte. Ele é uma transcrição de uma série de palestras que ele deu na Argentina no final dos anos 50, né? Então, isso facilita muito a leitura da gente, porque a gente sabe que quando a coisa é falada, né, é mais fácil da gente entender. E essa transcrição que foi feita, inclusive, pela mulher dele, permitiu com que não houvessem distorções na fala do autor, né, porque era a própria mulher e ela entendia os princípios do autor, né? E ele foi transcrito, infelizmente ou felizmente, né, só depois da morte dele. Mas ele deu essas séries de 6 palestras no final dos anos 50. E por isso que o nome do livro é As Seis Lições, porque cada dia de palestra ele deu uma lição, né? Então esse livro ele vai falar, né, particularmente do socialismo, do capitalismo, do intervencionismo, investimento estrangeiro, inflação, políticas e ideias. Ok? Então tá, qual foi o contexto ali em que, né, esse grande autor foi chamado para palestrar na Argentina no final do século dos anos 50? O motivo dele ter sido convidado, né, para essas palestras foi que a Argentina ela estava ali num contexto de exílio do presidente João Domingo Perón, e esse povo, eles buscavam, né, esse país buscava melhores condições de vida e uma maneira nova de sustentar a economia deles, né? Porque a gente pode dizer que no início dos anos 20 ali, a Argentina era até um país rico, mas depois quando o socialismo adentrou ali naquele país, anos depois eles acabaram falindo e o Ludwig foi convidado para dar essa palestra. E, obviamente, ele estava muito realizado, né, em estar ali, porque, assim, toda a vida dele, ele escreveu sobre livros, né, como Por que o socialismo não dá certo, ou O cálculo econômico do socialismo, e essa chamada, né, para essa palestra estava realmente de acordo com os princípios dele. Então, você percebe no próprio livro, pela própria transcrição da mulher dele, que ele estava realmente muito feliz ali naquele momento, né? Realizado, digamos assim. Uma pena que essa palestra foi só assim, no final da vida dele. Mas, enfim. Ludwig viveu de 1881 a 1973, né? Então vocês já devem imaginar que ele ficou ali, ele viveu durante um período muito turbulento, né? Presenciou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, todas esses acontecimentos históricos bem marcantes, né? Ele é um dos grandes pensadores da escola austríaca de economia e um dos maiores defensores do liberalismo econômico. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar claro que esse é um livro que pode trazer uma certa polêmica, né? Por tratar-se de um assunto que é o liberalismo, que divergem tanto, né, nas ideologias. Mas eu quero deixar bem claro que as ideias que vão ser transpassadas aqui é do autor e as minhas vão ficar com certeza em segundo plano. Tá? A ideia aqui é apresentar realmente o que o autor tem a nos dizer. Que é muito importante, né? A gente conhecer sempre, principalmente eu que estou iniciando agora o estudo da política, enfim, me inteirando mais sobre esse assunto, é muito importante que a gente sempre opte, né, por olhar pelos dois lados, né? Então tá. Vou começar com a primeira lição dele. Vai ser difícil aprofundar, né, em cada uma das lições, mas eu vou tentar falar um pouquinho do que o autor diz sobre cada uma delas. Qual é o ponto de vista dele sobre cada uma delas? Sobre o capitalismo, sobre o socialismo, intervenção e tudo mais. Né? Então, começando pelo capitalismo,
o autor ele cria ali uma condição pré-capitalista para explicar para a gente como o capitalismo surgiu ali naquela região. Então ele põe um contexto de Inglaterra do século XVIII, onde você tinha ali tinha recentemente acontecido uma revolução agrária e, consequentemente, a produtividade do campo aumentou, porque a quantidade de terras que você tinha disponíveis para serem cultivadas era maior, então a produtividade aumentou e, consequentemente, as condições de vida da população também aumentaram. E existiu assim um crescimento da população. Só que isso não foi sustentado, né, por muitos anos, porque chegou um tempo que a população ela cresceu de uma forma que a mão de obra não conseguiu acompanhar esse crescimento, né? E aí começou-se a ter mais pessoas do que necessariamente a mão de obra, né? Então, o que acontecia? Ele cita ali, você tinha na Inglaterra do século XVIII entre 6 a 7 milhões de habitantes, e desses, de 1 a 2 milhões não tinha nenhuma funcionalidade, né? O autor fala que eles eram uma espécie de indigentes, assim, eles não, o Estado ele não conseguia nem suprir as necessidades deles e eles também não, enfim, eles estavam sobrando ali, né? E isso era uma preocupação muito grande, tanto para os estadistas, para os governantes dali, né? Isso era uma preocupação muito grande, eles também tinham essa preocupação na época de, e se a matéria-prima acabar, né? O que nós vamos fazer? Existia essa preocupação muito forte. E aí, tudo começa, né, quando um grupo de pessoas, elas resolvem parar e pensar, o que nós vamos fazer para mudar essa situação? Onde você tem de 1 a 2 milhões de pessoas praticamente morrendo de fome, sem ter emprego, enfim. E aí, eles começaram a criar pequenos comércios para vender para a população mais pobre. Essa foi a saída que eles encontraram, que era, ao invés de você produzir roupas caras para os reis, carros muito caros, né, para as pessoas de cima, que tal produzir agora roupas mais baratas para as pessoas aqui, né, mais pobres, enfim. E isso gerou um desenvolvimento econômico muito grande. E o autor diz que foi assim que surgiu o capitalismo, com essa ideia de produzir para a grande massa, entendeu? Para as pessoas que antes, para nós isso é muito normal, né? Produzir para que todas as pessoas tenham acessibilidade, né? Mas para a época isso era um grande bufo, porque eles produziam mais para as pessoas, os reis, os monarcas, né? Enfim. Então, o autor diz, é aqui que surge o capitalismo exatamente como hoje ele é, né? Então, para Mises, para Mises, né? O que acontece? A maneira com que se enriquece é servindo o povo, né? A população. Porque, por exemplo, ali naquela situação, quem estava precisando, né? A população mais pobre. Então, quando eles começaram a fornecer suprimentos, digamos assim, a essas pessoas, eles começaram a enriquecer, porque elas eram as pessoas que estavam precisando. Então, o autor põe, né, que imagine se você tem aí no seu bairro um mini mercado e uma loja de material de construção. Certamente, talvez o mini mercado ficará ali por mais tempo, né? Ele vai lucrar mais do que a loja de material de construção, porque para aquela população o mini mercado ele convém mais, ele serve e facilita melhor a vida daquela população, né? Então ele diz, o desenvolvimento, essa é uma frase tirada do livro, o desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor ou mais barato o seu cliente, né? Então, para construir um pensamento, né, de como Mises achava que deveria ser essa economia, ele dizia o seguinte, você deve ter, para essa prosperidade econômica, você deve ter um livre mercado que gere, né, que vai gerar uma livre concorrência e, nesse caso, ganha quem melhor servir ao cliente. Né? Ou seja, ganha quem? O mini mercado. Por quê? Porque eles estão servindo melhor aquela população ali. Né? Então, ganha quem melhor servir ao cliente. E foi assim, foi dessa forma que a Inglaterra conseguiu alcançar
seus 50 milhões de habitantes, então não era mais 7 milhões, eram 50 milhões, ou seja, 44 pessoas, milhões de pessoas a mais, né, num padrão de vida muito melhor, entendeu? Então, foi assim que aconteceu. E aí, você pode me perguntar, como isso acontece, né? Como é que essa população, ela aumentou tanto, a qualidade de vida aumentou tanto, como que isso funcionou aí? E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da live, que é a gente entender o ciclo da economia para Mises, né? Então, como que era para Mises? Você tinha um aumento da geração de riqueza. O que é um aumento da geração de riqueza? Você tinha ali um dinheirinho sobrando no final do mês, digamos assim. E quando você pode ter economizado ou o preço das coisas pode ter diminuído, o fato é, sobra algum dinheiro. E quando você deixa de guardar esse dinheiro embaixo da cama, né? E passa a colocar numa instituição, a investir numa instituição, a colocar num banco, certo? Esse banco, você vai se tornar um investidor. E esse banco, ele vai investir o seu dinheiro. O que significa isso? Né? O banco, você vai passar o seu dinheiro para o banco e o banco vai passar o seu dinheiro para um empreendedor, né? Ou seja, imagine que eu quero abrir uma padaria, mas eu preciso de 6 mil reais para abri-la que eu não tenho, né? Então, eu vou atrás de procurar um financiamento, né, certo? Que vem do banco e esse banco vai me cobrar uma taxa de juros e esse vai ser o lucro que o banco vai ter. A cobrança dessa taxa de juros é o lucro que ele vai ter. Então, você tem um investidor que passa o dinheiro para o banco e o banco passa o dinheiro cobrando uma taxa de juros para o empreendedor, certo? O empreendedor, por sua vez, ele vai precisar, né, para abrir a padaria, por exemplo, de um cimento, né, de um freezer, de uma fatiadeira. Então, de qualquer forma, ele está passando o dinheiro para baixo, né? Então, o dinheiro vem de cima e ele vai descendo para que depois, digamos que daqui a uns 6 meses, esse dono, né, dessa padaria, ele tenha o retorno financeiro que ele imagina, né, que ele espera, e esse dinheiro tende a voltar para cima, para o investidor, certo? Então, o investidor, ele vai investir uma certa quantia, mas ele vai receber uma quantia a mais. Entende? É assim que a economia gira para Mises. E ele fala que, entrando um pouco na questão do marxismo, ele fala que Marx perdeu um pouco isso de vista, né? Para ele acertou quando disse, o Marx acertou quando disse que o capitalismo era um acúmulo de capital. Mas a questão ele perdeu todo o resto, né? Isso que Mises fala. Que ele esqueceu que o dinheiro ele desce, mas ele também volta. Ele também volta. Há um ciclo, né, de investimento. Então, por que o autor vem nos dizer isso? Para dizer exatamente o seguinte, que é de extrema importância a gente aprender esse ciclo, né? Para entender que o capitalismo não é um sistema que o mais rico rouba do mais pobre. Porque, né, essa é a visão que eu, pelo menos, tinha muito tempo atrás, né? Que vem realmente para mim do marxismo. E por que o autor diz isso? Porque como é que 7 milhões de pessoas roubaram umas das outras e viraram 50 milhões mais ricas? Né? Há esse questionamento. Então, é por isso que o autor vem nos dizer isso, né? Explicar o ciclo da economia é importantíssimo para entender essa questão. Esse pensamento, às vezes, que eu sinto até limitante. Então, e aí é importante a gente entender, o Mises fala que o capitalismo foi um sistema muito distorcido ao longo da história. E é importante a gente entender de onde que vieram as primeiras críticas sobre esse sistema. E ele fala, as primeiras críticas vieram da aristocracia. Por quê? Porque quebrou com a ideia de que a única pessoa que poderia ganhar dinheiro era a classe, eram os ricos enviados por Deus, que era a aristocracia, né? E além disso, com as pessoas indo para as cidades trabalhar nas indústrias, com um salário talvez um pouquinho maior, né? Ou maior realmente, as pessoas aqui do campo, a aristocracia que sustentava aquele povo, tinha que pagar o mesmo salário, senão todo mundo ia para lá, digamos assim, entendeu? Então, você tem as primeiras críticas da aristocracia, por quê? Porque isso quebrava com a ordem social deles na época, né? Pô, como é que um plebeu tá vindo aí agora e tá ganhando mais dinheiro que eu, né? Que tô aqui há muito tempo, a minha família vive disso, sempre foi assim.
Então quebra com essa ideia de que só a aristocracia, né, poderia enriquecer porque eles eram enviados por Deus para isso, enfim. Entende? Então, basicamente, essa é a primeira lição. Capitalismo. Alguma consideração, Fabrício? Ou posso continuar? Não tivemos perguntas ainda não, o pessoal está meio quietinho. Só uma série de comentários muito carinhosos sobre você, né? O Vinta Manini, por exemplo, disse que a M11 é incrível, mas ele falou lá no início, e eu concordo, porque é uma turma muito boa e participativa. Agradecemos também o comentário aí do William Vitor, prefeito de Itapina, né? Que comentou rapidinho, te parabenizando. E a Natália também, que está adorando a explicação. A Natália, ela faz curso superior de administração. E está adorando os seus comentários, as suas explicações. Tá. Pode continuar, minha querida. Ok. Então, vamos agora para a segunda lição, que é o socialismo. E é importante destacar aqui que o Mises ele já escreveu um livro sobre socialismo, né? Um livro inteiro falando sobre socialismo e discutindo o cálculo econômico por trás desse sistema, né? Então, nesse livro, o Mises ele prova na linguagem econômica, ou seja, fazendo as contas, o porquê que o socialismo não dá certo. Então, assim, é muito interessante. Se você quer entender, né, por que não dá certo, ler esse livro com o cálculo econômico dele é muito interessante. Eu, particularmente, fiquei super curiosa para ler, né? Ele está na minha lista. Então, qual é a visão que Mises tem sobre o socialismo? Bom, a visão que o autor tem, e no tom que ele nos traz, é de que o socialismo é uma alocação de humanos e o planejamento central da vida deles. Né? E eu vou explicar melhor isso. Então, por que um alocamento assim, de humanos? Porque as pessoas elas não tinham liberdade, e isso é importante destacar que ele viveu na época do socialismo soviético, tá? Isso é muito importante. Porque as pessoas não tinham ali a liberdade de trabalhar, de comprar, e, consequentemente, de viver da maneira como elas bem queriam e como bem entendiam, né? E o autor chama atenção para uma coisa, né? Que não existe meia liberdade. Por que ele fala isso? Porque num sistema, né? Palavras do Mises. Em um sistema que você não tem liberdade econômica, consequentemente, você não tem liberdade de expressão. Então, você achar que em um sistema em que você não tem nenhuma liberdade econômica, você vai ter uma liberdade de expressão, é uma ilusão. Porque imagine que você... Por quê? Porque a empresa que produz o papel do jornal é uma empresa estatal. Né? Então, você não tem, na prática, uma liberdade de imprensa. Essa é a primeira coisa que o Ludwig vem nos atentar para iniciar o capítulo. Então, ele fala que o governo alocando carreiras é, em geral, um tiro no pé. Né? Porque em uma sociedade capitalista, você tem a liberdade de escolher o empreendimento que você quer fazer, a carreira que você vai se integrar. Enquanto no socialismo, o Estado aloca as carreiras de acordo com as necessidades de cada país. Então, se em uma região você está precisando de mão de obra, você está precisando de um pedreiro, é para lá que uma pessoa que está procurando um emprego, ela vai. Entendeu? Então, o Estado ele vai alocando as pessoas conforme as necessidades de cada região. Entendeu? E ele fala que essa falta de liberdade é muito ruim. Por quê? Porque você perde a liberdade de errar. Ele fala de ser tolo. Por quê? Imaginemos nós, né, um artista como Van Gogh, numa sociedade capitalista. Socialista. Certamente ele não teria vez, né? Por quê? Porque ele ia ser chamado de doido, né? Na hora que as obras deles foram ali se integrando, né? E ele é chamado de doido. Numa sociedade socialista, ele não, como há um controle dos artistas, né, do que é arte, ele certamente não teria expressão. E hoje a gente sabe que ele é um dos maiores, né? A mesma coisa, imagine a primeira pessoa que resolveu inventar um avião, por exemplo, né? Essa pessoa pode ter sido chamada de doida, né? Porque imagine que na época as pessoas diziam: Deus não criou o homem para voar. Né? Mas essa pessoa insistiu naquele produto porque ela sabia que fazia algum sentido para ela e certamente ela
ela prosperou, né? E isso hoje facilita a vida de muita gente. Então, isso para Mises é ser tolo, é você insistir numa coisa que você acha que vai dar certo, entendeu? E tirar essa liberdade das pessoas, para ele não é benéfico de jeito nenhum. Então, e aí é nesse contexto que, na verdade, não é Mises que fala isso, mas um comentarista que eu vi e eu achei legal trazer. Alguns grandes autores, eles defendem que o socialismo é reacionário, né? Ou seja, o que significa? De uma certa forma, no fundo, o sistema de classes, quer dizer, o sistema de classes acaba por voltar, né? Ali, porque assim, você tem os governantes dizendo quem vai ou não poder se expressar e acaba que, sabe, essa contradição que eles vêm nos trazer. Então, uma coisa que eu esqueci de dizer é que lá no ciclo econômico, né, quando eu estava falando do capitalismo, esse dinheiro ele pode ou não voltar para cima, tá? Quando ele não volta para cima, isso significa que a pessoa que abriu um empreendimento, ela não está servindo a sociedade da maneira como deveria ser, talvez, né? Porque a pessoa a sociedade em si não quis trocar o seu dinheiro por aquele produto dela. Né? Então, o autor diz assim, esse dinheiro pode ou não voltar. E por isso que o investidor ele tem um risco, né, de perder o dinheiro que ele investiu. Entende? É por causa disso. Bom, e aí para finalizar essa parte do socialismo, o autor conclui o seguinte, a partir do momento que você admite que o Estado pode decidir por você, uma hora ou outra isso vai acabar, isso vai descer ladeira abaixo e você vai acabar num totalitarismo, né, como já aconteceu em vários locais. Então, e assim, é isso, mas você entender o cálculo econômico, ou seja, como o socialismo impede a autorregulação do mercado, isso é muito importante, eu indico, né, o livro Socialismo, a Base Econômica e Sociológica, que é do próprio autor. Tá? Porque eu só dei uma introdução aqui, né? Porque o que seria impedir a autorregulação do mercado? É porque o preço, ele indica a você, né, onde que está precisando mais de alguma coisa. Se num lugar o preço do tomate está mais alto, é porque significa que ali naquele lugar você precisa de mais tomate. Né? E no socialismo você não tem essa ideia. Né? Por isso que às vezes acaba tendo essa má distribuição dos mantimentos, acaba gerando fome. Entende? Mas esse livro, assim, ele seria o essencial para entender essa parte. Bom, e aí a gente entra na parte da terceira lição, que é o intervencionismo, né? O que seria para o autor, e talvez o capítulo, a lição mais polêmica, mas como eu disse, vou transparecer as ideias do autor. Então, para ele, o que seria o intervencionismo? É um desvio da função do Estado. Porque para ele, ele começa dizendo, eu não odeio o Estado, né? Eu só acho que ele não está fazendo, eu tenho certeza, né, que ele não está fazendo a função, não está exercendo a função dele. Então ele diz assim, ó, se eu beber gasolina, não é que eu odeio gasolina, é que ela não é essa a função dela. A função é reabastecer o meu carro. Então é isso que ele diz. Então, então para que serve o Estado para Mises? Então ele diz, a função do Estado é a proteção do funcionamento harmônico do mercado contra assaltos e fraudes, né? Então, ou seja, segurança. Para ele, o Estado é segurança. É isso que ela deve assegurar. E, além disso, muitos autores liberalistas também dizem, né, que o Estado, para além da segurança, ele deve intervir em situações como essa que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Então, essa também é uma situação que o Estado deve intervir. Mas fora isso, o que o Mises fala? Né? Que o Estado se regula sozinho, né? Fora essas situações. Então ele fala assim, eu já disse isso, né? Eu não odeio o Estado, essa não é a função dele. Mas para ele, é importante a gente entender o que para ele é o intervencionismo. Para ele, o intervencionismo é o controle dos preços, o controle dos lucros e o controle dos juros, né? É muito importante a gente saber. E aí a gente se pergunta, mas por que esse cara não gosta? Por que esse cara não gosta da intervenção do Estado na economia? Né? E aí eu vou pegar um dos exemplos, que é o controle de preços, porque é mais fácil da gente exemplificar do que o controle de juros, por exemplo.
né? Então, vamos imaginar um controle do preço do leite, né? Então, imagine que alguém possa falar, olha, mas a gente quer que o preço do leite diminua. Porque as crianças, né, elas precisam de leite, enfim, há uma necessidade da diminuição do preço, não está sendo acessível, enfim, as crianças precisam de leite. E aí imagina então que o Estado olhe para aquilo e pense, realmente uma situação justa, né? Pode ser. Então vamos lá. Então, um leite que deveria ser R$4, o Estado taxa para um valor de R$1, né? Então o que que acontece? Rapidamente, as pessoas elas passam a comprar mais. Logo, é necessário que se produza mais daquele produto, né? E as pessoas procuram mais aquele produto, ele precisa ser produzido mais. Chega um momento em que os inspetores desse controle, eles chegam no supermercado e falam, mas por que as prateleiras estão vazias, né? E aí ele pensa, né? Porque deve estar vendendo muito. Mas aí, por exemplo, pergunta, né, ao mercado, cadê o leite? Onde que está o leite? E aí o mercado fala, não tem, não vem, já tem um mês, né? Os fornecedores não estão nos fornecendo mais leite. Então aí o fiscal acha estranho isso, né? E suponha que ele vá até a fazenda e pergunte ao produtor de leite, por que você não está mais produzindo leite para mim? E aí a pessoa simplesmente ela vai virar e falar, por que não me dá mais lucro, né? Porque antes eu vendia R$4 e agora eu estou vendendo a R$1. Isso não me dá mais lucro. Então, agora ao invés de produzir leite, eu estou matando as minhas vacas e estou produzindo carne, né? E aí o Estado vai... Qual é a reação do Estado nesse contexto? É a taxação do preço da carne, né? Então, ele vai taxar o preço da carne. Aí o produtor, ele pode fazer assim... não, então tá, você vai taxar minha carne, eu vou tirar essas vacas daqui e vou produzir um tomate, né? Enfim. E aí, o Estado, numa lei do Isaac Newton aí, né? Ele vai pegar e vai reagir contra isso, né? Ele vai taxar o preço do tomate também. Ou ele pode virar para a pessoa e falar assim, tá, mas o que está acontecendo que você não está lucrando com a venda do leite? Aí ele vai falar, olha, porque a ração das vacas está muito cara. E aí, então vamos taxar o preço da ração também. E aí, você entende? Isso vai virando uma bola de neve, até que chega uma hora que isso para, né, na mão de obra. Até que chega uma hora que... Porque o produtor da ração vai sofrer os mesmos problemas que o produtor de leite, né? Porque ele tem ali todo o processo e vai taxando, até que chega uma hora que isso chega na mão de obra. Por quê? Porque chega um momento que você tem ali um produtor de madeira, digamos assim, e né, que extrai madeira, uma pessoa que extrai madeira, e o único gasto maior que ela tem ali é com a mão de obra. Então, vão diminuir o salário? Aí o autor diz, né? Não, mas aí mexer no salário aí já não é comigo, né? Porque isso aí dá problema, né? Tira voto, não é bom. Então, o que essa situação toda acaba gerando? Você tem salários altos em comparação a todos os preços que foram controlados e todo o resto vai faltar, porque você não tem incentivo para produzir. Entende? Agora, se o Estado força essa pessoa a produzir leite, não, você vai produzir. Estou mandando você produzir. Aí você já tem uma alocação de pessoas e seu socialismo. Entende? Então, é isso que o autor vem criticar. Ok? E aí, a próxima lição é sobre inflação, né? E aí, eu vou tentar ser breve. Assim, a leitura ela é insubstituível, né? Isso aqui é um incentivo à leitura. Então, assim, a inflação ela é um capítulo essencial para você entender o resto, né? Mas eu vou tentar ser breve nisso, né? Então, para a escola austríaca, né, que é a qual Ludwig faz parte, a inflação é o aumento do dinheiro circulando na economia e, consequentemente, você tem um aumento dos preços, né? E o que Mises ele comenta nesse capítulo? Ele comenta o que a inflação realmente é na prática, o que ela significa para as pessoas
E o que acontece quando é preferível uma política inflacionária, a qual ele é contra, né? De outras políticas, e por que alguns... É isso, né? Por que alguns governos preferem? Então ele vai comentar sobre isso, vai dissertar sobre isso nesse capítulo. Mas para construir um pensamento e exemplificar essa ideia da inflação, a gente pode dizer o seguinte, né? Se caviar fosse muito mais fácil de se encontrar, o preço dele seria menor. E assim é com o dinheiro também, né? Porque quanto mais cédulas você tem na economia, ele vai acabar valendo menos, né? Então, se você tem mais dinheiro, você pode trocar em mais coisas. Mas se a oferta ela não muda, né? Não há nenhum tipo de mudança na oferta, o seu dinheiro passa a valer menos, porque as coisas vão encarecer, né? Então, o que Ludwig vai discutir é como isso funciona a longo prazo, né? O que isso vai gerar na economia a longo prazo e como que as pessoas elas não percebem isso no dia a dia, no seu salário, elas não percebem. E além disso, hoje em dia menos, né? Mas antigamente mais. Não se percebia essa questão da inflação no salário. Às vezes você tinha uma inflação tão alta que você tinha um corte de 10% no seu salário ou mais e você nem sabia disso. Achava que estava ganhando mais e não estava na realidade, porque você estava pagando mais pelos produtos que você precisava para, enfim, estabelecer. Então, e aí, né, só para introduzir essa ideia, o que ele vai dizer? Quem está no topo da cadeia produtiva é quem vai causar um aumento dos preços, né? Porque suponhamos que essas pessoas elas vão lá, compram mais do que o mercado pode oferecer, o mercado entende que esse produto está vendendo muito, então ele aumenta o preço, e aí quem se afeta é quem está lá na base da cadeia produtiva. Entende? Então, para ele, assim como a intervenção do Estado, a inflação, ela segue o mesmo ritmo de que você vai indo, é um caminho sem volta, é um ciclo que vai indo, até que chega um momento que dá errado. Entendeu? E sobre inflação é isso. Alguma pergunta? Olha, boas perguntas apareceram aí. Mas só para você beber sua aguinha e descansar, antes da gente fazer essas perguntas para a Isabela, eu gostaria de lembrar que quem ficar até o final vai concorrer a livros. Nós temos esse livro aqui de inglês, em 24 passos, que vem com um CD junto. Vamos sortear. Vamos sortear também Macunaíma, de Mário de Andrade, essa obra maravilhosa. Temos aqui também Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra clássica de Machado de Assis, e uma obra mais contemporânea, que é o volume 2 e 3 da Rainha Vermelha, de Vitória Aberta. Né? Esse aqui vai ser um pacote só, um combo, né? Além do tradicional caderninho do campus. Né? Nós vamos sortear esses livros para quem estiver aí presente e acompanhando até o final. E enquanto você disse, nós tivemos duas perguntas bem interessantes. A primeira é do Ítalo Mansan. É amigo seu, né? Uhum, conheço. Isso, ele até falou, eu falei que apareceria por aqui, Isa. Que charme ele. Que bom. Ele trouxe uma pergunta para nós, mas, ó lá, qual a visão de vocês? Eu acho que é melhor, de repente, você falar na visão do autor, né? Qual a visão do autor perante a elevação do padrão trazido pelo próprio capitalismo e como conter isso? Então, o autor traz pode falar. alguma reflexão sobre essa questão? Ele traz, né? Ele fala, na verdade, que a elevação da qualidade de vida ela é excelente. Porque, como eu disse, a elevação da qualidade de vida, ela acaba... Assim, é importante a gente entender o que é elevar a qualidade de vida, né? Então, para o autor, não é só ter mais dinheiro no bolso. É essa facilidade que a elevação da qualidade de vida traz para nós, que é você ter acesso a um saneamento básico com mais facilidade do que, por exemplo, os reis, né, do século XVIII, imagine assim, abastecimento de água, você ter acesso à internet. Todas as pessoas têm acesso à internet? Não, né? Mas você tem hoje mais pessoas que têm acesso a isso e barato, né? Assim, a gente não pode dizer que é caro, muito caro. É uma coisa acessível. Então, isso, o autor diz que só o capitalismo consegue nos conceder. Essa elevação da qualidade de vida é justamente essa facilitação da vida das pessoas, né? Você tem um saneamento básico, né? Isso que não tinha, por exemplo, no Palácio de Versalhes, um saneamento básico, entendeu? Você tem um abastecimento de água, é isso que é a qualidade de vida.
E assim, como conter isso? Não tem que conter. Na verdade, isso é bom, né? Isso é bom na visão do autor. Então, a próxima lição Tem é uma outra sobre... perguntinha. Ah, Posso pode fazer? falar. Uma Pode. outra perguntinha de um professor muito querido. Aliás, não é um professor, não, desculpa. É do Samuel Tessaro. A pergunta é: Mises considerava a segurança, polícia e exército como algo não intervencionista? Essa é mais fácil, né? Deixa eu colocar a pergunta aqui. Considerar? Olha aí. Mises Ah, considerava a tá. segurança, polícia e exército como algo não intervencionista? Pergunta de Samuel Tessaro. Na verdade, assim, ele achava que era essencial, né, para o Estado, deveria ser a função dele, né, de assegurar a, a segurança da população. Então, considerar como algo não intervencionista, sim, né? Sim, ele considerava como algo que não intervir. Na verdade, era algo que deveria intervir, entende a visão? Algo que deveria intervir. Porque, assim, na verdade, era essa a função dele, entende? Fiquei até um pouco confuso, assim, mas é essa a visão, de que essa deveria ser a função do Estado, que é assegurar, né, a segurança da população e também a harmonia, né, da economia contra fraudes, enfim. É isso. Beleza. O pessoal que tiver uma opinião formada sobre esses assuntos pode trazer para o chat, tá? Pode responder as perguntas junto com a nossa Sim. apresentadora. Isso aqui é um grande bate-papo. Inclusive, eu gostaria de agradecer a presença do professor Francesco Suano, que está aí acompanhando a live desde o início, e também do Denimar. Química também se interessa por economia, né? Vocês dois estão convidados para a live qualquer hora dessa. Professor Francesco e Denimar, gratos pela presença de vocês. Fique à vontade, pode continuar. Tá, então agora a gente vai falar sobre investimento estrangeiro, né? Que é uma das partes que eu mais gosto do livro. Então, para o autor, o que é o investimento estrangeiro? É acelerar o tempo que um país tem para enriquecer, né? Como assim? Porque o investimento estrangeiro, logicamente, é você investir em outros países, ok? Então, o que isso gera naquele país? Uma aceleração da economia dele, né? E aí eu vou explicar isso melhor, né? Mas isso porque a gente sabe que aquele ciclo que eu expliquei lá no capitalismo ele demora um pouco a acontecer, né? Ele demora um pouco, por exemplo, para o dinheiro voltar, enfim. Então, se, por exemplo, e o autor até cita isso, se um país como a Índia quisesse começar a desenvolver a sua economia, eles iam ter que demorar um pouco. Naquela época, né? Ele estava falando isso. Eles iam demorar um pouco, porque imagina que eles iriam ter que começar ali desde a produção no campo e depois produzir uma coisa mais simples, como uma roupa, enfim, isso iria demorar muito. Investimento estrangeiro, ele acelera, né, esse processo, digamos assim. Então, por exemplo, a Europa, como cita o autor, a maior parte das ferrovias da Europa eram britânicas, né? Por quê? Porque os britânicos sabiam que isso dava dinheiro, né? Então eles iam lá e facilitavam a vida dos europeus, digamos assim. Enfim, você tinha uma aceleração da economia deles ali por ajuda de outros países, né? Então, a questão é analisar qual país está precisando de quê, ir lá e fornecer os meios para ele, né? Para que no futuro isso retorne em forma de riqueza, né? E a ideia, em tese, tá? É importante ressaltar, em tese, um país que está na frente puxa os outros que estão atrás. Em tese, é isso, ok? Mas o que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, né, com uma ascensão ali, uma onda nacionalista, os países começaram a pensar, não, eu não quero intervenção de outros na minha economia, eu quero, assim, se precisar produzir uma estrada de ferro, se precisar construir, desculpa, uma estrada de ferro, quem vai fazer somos nós, e se eu não souber também fazer, então não faz, porque eu não quero a intervenção de outros aqui no meu país, né, então... o nacionalismo, essa onda do nacionalismo começou a surgir, e isso para Mises era desprezar, né, a ajuda dessas pessoas. Isso é um ponto negativo para ele a longo prazo,
né? E nessa parte eu até concordo com ele. Então, por quê? Porque você está perdendo as oportunidades das pessoas de um outro país mais rico te enriquecer, né? Te ajudar de certa forma e para você conseguir elevar um pouquinho o seu padrão de vida e aí sim poder ter recursos para investir no seu próprio país. Então, assim, é um empurrão, digamos. Então, para ele, o protecionismo, ele não é muito bom nesse caso. E aí, até uma parte, assim, um pouco polêmica, né? Mas para o Mises, né? Importante dizer isso, o sindicalismo, ele também não é benéfico nesse caso, porque segundo o Mises, o que acontece? Você tem ali, né, nos sindicatos, uma necessidade de aumentar os salários além do padrão real, além daquilo que seria real, e isso gera ali na economia a famosa inflação, né? Quando você tem mais dinheiro circulando do que aquilo que o Estado pode oferecer. E aí você tem uma distorção econômica que não gera um acúmulo de capital. Então, para ele, isso é negativo. Uhum. O Vinícius fez uma colaboração. Você poderia me falar o que ele disse? Claro. Ele comentou que, eu acho que tem a ver com aquela pergunta que o Samuel fez agora há pouco. Eu entendi que eu considerava os órgãos de segurança como exércitos de reserva para intervir apenas em casos Isso. de ameaça. No caso, quando a polícia precisasse intervir, é que ele se tornaria soberano. Exatamente, exatamente. Está certíssimo. Então, Porque isso para o Mises é que digamos assim, né? Só naqueles momentos assim. Quando necessário, entende? Porque isso geraria o funcionamento harmônico, né, do mercado contra fraudes, contra assaltos. É exatamente isso que o Vinícius colocou. O prefeito de Itapina, William Vitor, está fazendo uma perguntinha também. Isabela, eu sou leigo nisso, mas aí vem uma perguntinha. Poderia relacionar essa analogia da Europa com as ferrovias britânicas, com o caso do Canal do Panamá, que foi construído por interesse dos Estados Unidos da América? Sim, sim, né? Porque é a mesma lógica? É a mesma lógica, né? Porque assim, você tem outro país ali investindo, né? E facilitando a vida daquele povo, né? Ele está fornecendo o que para eles ali? O capital, né? O dinheiro para dar um empurrão. E o autor até cita os Estados Unidos, ele fala assim, os Estados Unidos ele foi um dos países que aproveitou muito essas oportunidades que a Inglaterra favoreceu a eles. Né? Então, a Inglaterra, ela favoreceu os Estados Unidos ali muito, muito capital, muito dinheiro, investiu muito nos Estados Unidos e hoje é os Estados Unidos que vai lá e investe na Inglaterra. Então, ele aproveitou, foi um país que conseguiu aproveitar muito bem isso. Eu vi o que ele entendiu. Pessoal, enquanto vocês vão colocando a pergunta aí, gostaria de agradecer aqui Mariana Pizin, que disse que você está arrasando, ao João Vitor Zucoloto, João Carlos Galão, apareceu João Carlos Galão? Sim, meu pai. A paizão aí prestigiando, e o Paulo Menegatti, que disse... Meu namorado. Então, eles estão adorando, a família toda tem. Eles estão adorando, inclusive agradeceram a indicação do livro. Inclusive, eu tenho uma outra dica para vocês. Eu descobri que o site desse autor, ele tem uma representação brasileira e ele apresenta gratuitamente uma síntese dessa obra. Então, depois, quando a gente postar o vídeo gravado dessa live, nós vamos colocar também o link para quem quiser baixar a síntese dessa obra. Mais alguma colocação, Isabela? Sim. Tem mais uma lição ainda para finalizar. São 52 minutos, tá? Nosso tempo está bem Ok, pode continuar. Tá bom, ok. Vou continuar. Então, políticas e ideias é o último assunto. Você curta, né? Esse capítulo, assim. Eu sinto que esse capítulo, ele é mais um apelo do autor. Eu até mudaria esse título, que eu colocaria assim, eis porque você deveria se importar com tudo que eu estou dizendo até agora, né? Então, para mim, o autor deveria ser isso. Quer dizer, o título deveria ser isso. E assim, é até entendível porque que Ludwig, ele preza tanto que, né, assim, nesse último capítulo, que essas pessoas, elas devem ouvi-lo, né?
Porque, assim, o Mises, ele viveu, como eu disse lá no começo, num contexto de... Ele pegou a Primeira Guerra Mundial, ele pegou a Segunda Guerra Mundial, ele pegou ali a ascensão do nazismo, do socialismo soviético, matando muitas pessoas. Então, ele tava ali, assim, dizendo, eu tô aqui, né? Eu tô falando há 20 anos o que vocês devem saber, eu tenho a resposta e ninguém me escuta. Por isso que eu disse lá no começo que quando o Ludwig ele estava dando essa palestra, ele estava feliz, porque ele realmente tinha cumprido ali o objetivo dele, né? Que era transparecer suas ideias para países que realmente vinham do socialismo e que não tinha dado certo ali. Então ele estava ali, né? Calma, vamos estreitar os laços, vamos abrir mais as fronteiras. Ele, né? Assim, ele tinha a solução dos problemas. Obviamente, né? Enfim, em tese ele tinha a solução dos problemas. E é difícil até entender, né, a frustração, o desespero de uma pessoa que ele estava sentindo. Então, eu sinto que nesse capítulo ele está ventilando essa ideia dele. Essa ideia, né, de tudo isso ali que ele queria falar e as pessoas não davam ouvido. Então, para ele, assim, para mim, esse capítulo deveria se chamar Por que vocês deveriam me escutar? Né? E aí, só para finalizar, né? Para ele, então, a filosofia do intervencionismo, né? Da inflação, ela transforma pessoas colaborando em pessoas conflitando umas com as outras. Porque Ludwig von Mises é um minarquista, certo? Então, a interferência mínima do Estado na economia. É isso, né? E então, Fabrício, eu queria assim, deixar um recado para as pessoas que quando a gente vai entender um assunto de política, a gente sempre tem que tentar olhar, né, para os dois lados. Obviamente, eu imagino que muitas pessoas que estejam aqui não concordam com absolutamente, não, digamos assim, com a maioria das coisas que Mises coloca, né? Isso é normal. Mas o importante é a gente conhecer ambos os lados, né? Porque, por exemplo, eu tenho um livro do Mises que se chama Marxismo Desmascarado. Marxismo Desmascarado, e assim, obviamente eu não posso ler apenas este livro, eu preciso ler o Capital de Marx, né? Porque eu preciso olhar para o outro lado da história. Só que o Capital de Marx é desse tamanhozinho assim, né? E eu ainda, por enquanto, não estou tendo tempo de lê-lo, mas obviamente um dia eu vou ter um tempinho e vou conseguir abranger esse assunto também, porque é importante, porque senão eu só vou virar uma replicadora de ideias, entendeu? Eu não estou olhando para os dois lados da moeda, estou olhando para um só. E é muito importante isso, né? Para você não criar um certo preconceito, né, do autor, das ideias do autor. Então, você, né, dizer assim, eu não concordo com uma linha do que esse autor fala. Não, né, você está desprezando aí que esse autor nos livros, ele traz fatos, né, ele traz as ideias dele e assim, você dizer, mesmo sem ler o livro, que esses autores, por exemplo, são todos farinhas do mesmo saco, isso não é certo. O importante é que você leia e tire suas conclusões, mesmo que for para discordar. Né? O importante é realmente que você esteja a parte dos dois lados. Então, assim, é muito importante isso. Eu, particularmente, não tenho, assim, preconceitos em ler, por exemplo, Karl Marx. Eu leio, né, pensando que eu vou aprender mais coisa aqui, eu vou ter algum argumento contra ou a favor, né? Porque, assim, Marx também acertou, ele acertou em dizer que o capitalismo ele é um acúmulo de capital, a gente não pode negar isso. Entende? Esse autor, por exemplo, não negou isso. Por mais que ele seja contrário às ideias de Marx e tenha um livro só para desmistificar ele ainda concordou. Olha, ele está certo nisso, mas ele está errado naquilo. Isso é o mais importante para mim. Nossa, excelentes contribuições. Então, pessoal, o que a nossa querida Isabela está falando é vamos ter repertório. Essa obra é muito interessante, você pode concordar ou não com as ideias, mas concordando ou não, leia mais outras obras. Ela já indicou algumas coisas aí, né, de Karl Marx mesmo, né? Para a gente ter repertório e montar uma opinião mais embasada, né, mais respaldada. Exatamente, exatamente.